Olá, turma, boa tarde. Como é que vocês estão? Infelizmente, por conta, né, de toda essa pandemia que tem alastrado no país inteiro, no mundo inteiro, melhor dizendo, né, nossa rotina foi interrompida. Mas nós estamos em casa, estamos nos cuidando da nossa família, fazendo o melhor que podemos. E eu tenho certeza que, se Deus quiser, logo, logo estaremos juntos. Mas enquanto isso, vamos aproveitar os meios de comunicação como nós temos tido oportunidade, para além de nos aproximarmos, também estudar, né, um pouco mais, reforçando aquilo que a gente aprendeu. E com isso, hoje eu quero gravar esse vídeo para estar fazendo uma revisão dos conteúdos que foram passados na apostila, essa primeira apostila que tem as disciplinas de língua portuguesa e matemática. Hoje nós vamos estar vendo as atividades de língua portuguesa. Além disso, vocês também têm a sala virtual, que é um meio onde vocês podem estar utilizando para leitura e para também entretenimento, onde vocês aproveitam para fazer as atividades de jogos e tudo aquilo que está sendo proposto lá. Também, logo, logo, vou estar passando algumas atividades extras, lançando no nosso grupo. Vamos começar então pela apostila? Muito bem, deixa eu ajustar aqui. Bem, nesse primeiro dia, vamos fazer revisão. Lembrando que muitos alunos já fizeram boa parte das atividades, porque têm conversado comigo, têm tirado dúvidas através do WhatsApp. Mas vamos aproveitar para fazer a revisão. Bem, a primeira proposta é a leitura do texto, que é um texto narrativo, Ivon Ozangão, né? Aí vocês vão fazer a leitura do texto, logo em seguida vocês vão estar respondendo as 7 perguntas relacionadas ao texto. Após, vocês vão ter um texto informativo, olha aqui, ó. A importância das abelhas para a vida do planeta Terra. Esse texto, ele vai trazer, abordando o desenvolvimento das abelhas, qual é a utilidade dela no nosso meio ambiente. É um texto bem interessante. Depois, vocês têm uma questão aqui, a letra A e a letra B, que está pedindo para vocês estarem relacionando o assunto que vocês leram no primeiro texto, Ivon Zangão, e o segundo texto. Essa letra B, ela é bem interessante, porque vocês vão estar, olha, analisando como é que aconteceu, né, como que aconteceu o nascimento das orquídeas. Qual foi o papel da abelha para esse surgimento das orquídeas? Aqui embaixo tem uma sugestão de filme. Esse filme é muito interessante, ele é muito engraçado, tenho certeza que vocês vão gostar. Depois tem no segundo dia aqui a atividade, olha, de divisão silábica e revisando, olha, monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Vocês lembram que nós fazíamos aquela brincadeira de bater palmas? Uma palma, a palavra é monossílaba, porque tem uma sílaba só. Dissílaba, quando a palavra tem 2 sílabas, como a palavra bola. Trissílaba, quando tem 3 sílabas, a palavra peteca. 4 sílabas, a palavra tem polissílaba, né? Ela tem 4 ou mais sílabas, como é o caso da palavra educação. Educação. Bem fácil, né? A seguir tem uma proposta interessante de produção de escrita, pedindo para vocês estarem fazendo sinopse de filme. Já que teve a proposta lá daquele filme da abelha, tá pedindo para vocês fazerem aqui um resumo, contando, né, de uma forma assim descritiva em relação a esse filme. Como que vocês vão fazer? Escrevendo quem são os personagens,
qual é a atuação desses personagens, aonde aconteceu a história, se esse filme é um filme legal, se vocês gostaram, se vocês sugerem para mais alguém estar assistindo o filme, qual é a opinião de vocês em relação a esse filme. É muito interessante isso aí. Nós também temos aqui, deixa eu dar um exemplo, olha, na apostila nós tivemos, né, aqui o exemplo de sinopse. Olha só. Da cabeça aos pés, sem pé e nem cabeça. Henrique, garoto que não quer dormir nem comer direito, vive uma experiência imaginária por dentro do corpo humano com a ajuda de um médico, uma dentista e um professor e dois nutricionistas. Texto interpretado, né, Maria? Aí fala aqui da autora, olha, tem mais algumas descrições em relação, né? Então vejam bem, isso é um exemplo de sinopse. Em seguida, nós temos mais leitura e interpretação de texto. Essa apostila, ela tem, né, texto narrativo e texto informativo, como é o caso do Obrigado Árbitro. E logo depois tem um texto informativo, ó, Flamingo Rosa, porque eles têm essa cor, né? Então é um outro texto informativo com perguntinha para vocês estarem lendo, né? E dando, explicando, né? Com a opinião de vocês. E legal aqui que também tem, ó, a sugestão do filme Rei Leão, né? Que a maioria das crianças assistiram e gostaram muito. Aí, novamente, nós temos aqui, ó, revisando a divisão silábica e a classificação quanto ao número de sílabas. Uma proposta de produção de texto falando, explicando o que é ingresso, né? O ingresso é o mesmo que bilhete de entrada, né? Esse bilhete de entrada, ele é aquele que é comprado, né, para poder assistir um filme, para assistir uma peça de teatro, um musical, assistir uma partida de futebol. Então, o ingresso ele contém todos os dados relacionados, né, à data, horário, faixa etária, o que vai ser apresentado. Logo depois nós temos aqui, ó, mais um texto narrativo, Olhos Assustadores. As perguntinhas relacionadas ao texto, depois mais um texto informativo, o medo das crianças de acordo com a idade. Lendo esse texto, vocês vão ter, olha, conhecimento para responder a pergunta. Após aqui, tem novamente uma proposta de produção de escrita, produção de texto, conhecendo os meus medos. É um relato pessoal. O que é um relato pessoal? É você comentar sobre você mesmo, né? Então, vocês vão precisar aí da ajuda de alguém da família para estar contando para você quais eram os seus medos de acordo com a faixa etária pedida aqui. Até os 7 meses, que medo você sentia? O que é a família, né? O que é alguém da família, sua mãe, seu pai, seus irmãos, seus avós, o que eles faziam para ajudar? Depois de 7 a 1 ano e meio, qual era o medo que você sentia nesse período? A pessoa vai te relatar e você vai escrever. E o que ela ajudou você. E assim você vai seguindo até concluir o seu relato. Após vocês têm um novo texto aqui, ó, Os Cachinhos. É um novo texto escrito por Hélia Pereira. Fazendo o texto, vocês vão estar, olha, respondendo as perguntas. Aqui no número 7, tá lembrando que a gente estudou lá no início do ano, falamos sobre diversidade, as diferenças, diversas maneiras, né, de cada um se comportar, de cada um se ver. E
Enfim, como que a gente deve respeitar o outro diante das diferenças. E logo aqui vocês vão estar concluindo com a produção escrita carta pessoal. É uma escrita onde vocês vão estar, né, conversando com a ovelha Claudete a respeito, já que ela está insatisfeita com a sua própria aparência. Vocês vão estar aconselhando, falando os pontos positivos, que cada um é diferente, que cada um deve, né, se aceitar, que todos nós temos valores, que a gente gosta da pessoa não pela aparência, mas pelo aquilo que ela é. Enfim, e aí vocês concluem a parte de língua portuguesa com sucesso. Essa aí, então, foram as dicas, né, para vocês estarem revisando a apostila de língua portuguesa, vendo aquilo que foi fácil, aquilo que foi difícil, enfim, que a gente possa estar se vendo mais vezes. Logo, logo vou estar gravando um vídeo explicando um pouquinho da atividade de matemática. Um beijo, se cuida, lembra de ficar em casa, pertinho da família, cuidar da família também, lembrar de estar sempre, né, lavando as mãos, cuidando de si. Um beijo, um abraço, saudades.